Capítulo 4. A Batalha de Emaús. Gorgias tomou consigo 5.000 homens e 1.000 cavaleiros escolhidos. Esse exército partiu de noite, a fim de irromper de súbito no acampamento dos judeus e destroçá-los no instante. Homens da fortaleza faziam-lhes de guias. Sabedor desse plano, Judas, por sua vez, partiu com seus guerreiros para atacar as forças do rei que tinham permanecido em Emaús, enquanto os batalhões estavam indo dispersos, fora do acampamento. Entre mentes, Gorgias chegou de noite ao acampamento de Judas, aí não encontrando ninguém, e começou a procurá-los pelas montanhas, dizendo: Eles estão fugindo de nós. Ao amanhecer, Judas apareceu na planície com 3.000 guerreiros, embora sem armas e sem espadas em número desejável. E viram que o acampamento dos pagãos era poderoso e fortificado, e que a cavalaria fazia ronda em seu redor, todos parecendo treinados na guerra. Por isso disse Judas aos seus: Não tenhais medo do seu número, nem vos desencorajeis ante seu ímpeto. Lembrai-vos de como vossos pais foram salvos no Mar Vermelho, quando o faraó os perseguia com o seu exército. Clamemos, pois, agora ao céu, suplicando-lhe que se mostre benigno para conosco, que se recorde da aliança com os nossos pais e esmague hoje este exército que está diante de nós. Então saberão todos os povos que existe alguém que resgata e salva Israel. Foi quando os estrangeiros, levantando os olhos, viram-nos marchando contra eles, e saíram do acampamento para enfrentá-los. Os homens de Judas, tocadas as trombetas, engolfaram-se na batalha, e os pagãos esmagados tiveram de fugir para a planície. Mas todos que estavam na retaguarda caíram sobre a espada. Perseguiram-nos ainda até Gazara, e as planícies de Idumeia, de Azoto e da Jâmina, sucumbindo dentre eles cerca de 3.000 homens. Judas, porém, retornando com seu exército da perseguição aos fugitivos, disse ao povo: Deixai de lado a avidez dos despojos, pois outro combate nos espera. Gorgias e seu exército estão na montanha perto de nós. Enfrentai, pois, agora os nossos inimigos e dai-lhes combate. Depois, recolhereis os despojos com toda a segurança. Enquanto Judas estava ainda completando essas instruções, apareceu um destacamento deles, espiando do alto da montanha. E viram que os seus tinham sido postos a fugir e que alguém estava incendiando o acampamento. A fumaça que se percebia manifestava o sucedido. Diante de tal espetáculo, foram tomados de grande pânico. Mais ainda, vendo também na planície as tropas de Judas prontas para o combate, fugiram todos para a região dos filisteus. Então Judas voltou para saquearem o acampamento, onde encontraram muito ouro e prata, tecidos tingidos de púrpura roxa e de púrpura marinha, enfim, grandes riquezas. Ao se retirarem, cantavam hinos e bendiziam ao céu, repetindo: Ele é bom e seu amor é eterno. Assim, uma grande salvação aconteceu para Israel naquele dia. Quanto aos estrangeiros que tinham conseguido pôr-se a salvo, foram referir a Lisias tudo o que tinha acontecido. Ao ouvir isso, ele ficou transtornado e abatido, pois as coisas com Israel não tinham ocorrido como ele esperava, e o resultado era o inverso do que lhe havia ordenado o rei. Primeira campanha de Lisias. Por isso, no ano seguinte, ele recrutou 60.000 homens escolhidos e 5.000 cavaleiros, com o objetivo de subjugar os judeus. Entraram na Idumeia e acamparam em Bet-Sur. Mas Judas saiu para enfrentá-los com 10.000 homens. Ao ver tão poderoso exército, ele orou, dizendo: Tu és bendito, ó Salvador de Israel, tu que esmagaste o ímpeto de um gigante pela mão do teu servo Davi, e entregaste o acampamento dos filisteus às mãos de Jonatas, filho de Saul, e do seu escudeiro.
Da mesma forma, entrega este exército nas mãos de Israel, o teu povo, que se cubram de ignomínia com a sua força e a sua cavalaria. Infunde-lhes o medo e quebra-lhes a presunção da sua força, para que sejam levados de roldão na sua derrota. Abate-os sobre a espada do que te amam, para que te exaltem com hinos todos os que conhecem o teu nome. Arremessaram-se então uns contra os outros, caindo cerca de 5.000 homens do exército de Lisias, prostrados no corpo a corpo. Vendo a derrocada de suas tropas e a intrepidez que se manifestava nos soldados de Judas, dispostos a viver ou a morrer corajosamente, Lisias retomou o caminho de Antioquia, onde se pôs a recrutar mercenários estrangeiros, pretendendo voltar à Judéia com forças ainda maiores. Purificação e dedicação do templo. Então Judas e seus irmãos disseram: Nossos inimigos estão destroçados. Subamos agora para purificar o lugar santo e celebrar sua dedicação. Todo o exército se reuniu e subiram ao monte Sião. Contemplaram o santuário desolado, o altar profanado, as portas incendiadas, os arbustos crescendo nos átrios, como se num bosque ou sobre uma das montanhas, e os aposentos destruídos. E, rasgando as vestes, fizeram grande lamentação. Cobriram-se de cinza, caíram com face por terra, e, tocando as trombetas para dar os sinais, elevaram gritos ao céu. Entre mentes, Judas ordenou a alguns homens que ficassem atacando os que estavam na fortaleza até que ele completasse a purificação do santuário. A seguir, escolheu sacerdotes sem mácula, observantes da lei, os quais purificaram o lugar santo e removeram para o lugar impuro as pedras da contaminação. Deliberaram também sobre o que deviam fazer do altar dos holocaustos, que havia sido profanado, e ocorreu-lhes a boa inspiração de o demolirem, a fim de que não se tornasse para eles motivo de desonra o fato de os pagãos o terem contaminado. Demoliram-no, pois, e puseram as pedras no monte da morada, em lugar conveniente, à espera de que viesse algum profeta e se pronunciasse a esse respeito. Tomaram então pedras intactas segundo a prescrição da lei e construíram um altar novo sobre o modelo do precedente. Restauraram o lugar santo e o interior da morada e santificaram os átrios. Fabricaram novos utensílios sagrados e levaram para dentro do templo o candelabro, o altar dos perfumes e a mesa. Queimaram incenso sobre o altar e acenderam as lâmpadas do candelabro, as quais voltaram a brilhar no interior do templo. Puseram ainda os pães sobre a mesa, suspenderam as cortinas e chegaram assim ao termo de todos os trabalhos empreendidos. No dia 25 do nono mês, chamado Casleu, do ano 148, eles se levantaram de manhã cedo e ofereceram sacrifício, segundo as prescrições da lei, sobre o novo altar dos holocaustos que haviam construído, exatamente no mês e no dia em que os pagãos o tinham profanado. Foi o altar novamente consagrado com cânticos e ao som de cítaras, harpas e símbolos. O povo inteiro se prostrou com face por terra para adorar, elevando louvores ao céu que os tinha tão bem conduzido até ali. Celebraram a dedicação do altar por 8 dias. Ofereceram holocaustos com alegria e, imolando também o sacrifício de comunhão e de ação de graças. Enfeitaram a fachada do templo com guirlandas de ouro e pequenos escudos, e renovaram os portais, bem como os aposentos nos quais colocaram portas. Reinou, pois, extraordinária alegria entre o povo, e assim, cancelada a vergonha infligida pelos pagãos. E Judas, com seus irmãos e toda a Assembleia de Israel, estabeleceu que os dias da dedicação do altar seriam celebrados a seu tempo, cada ano, durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu, com júbilo e alegria. Foi nessa ocasião que construíram ao redor do Monte Sião uma cinta de altos muros, guarnecidos de torres poderosas, para impedir que os pagãos viessem conculcá-lo, como no passado.
Judas ali deixou uma guarnição para defendê-lo, fortificou outro sim, Bet-Sul, para que o povo tivesse uma defesa contra a Idumeia. 5. Expedição contra os idumeus e os amonitas. Quando as nações circunvizinhas tomaram conhecimento de que o altar havia sido reconstruído e o santuário fora reconsagrado como antes, ficaram sumamente irritadas e decidiram exterminar os descendentes de Jacó que viviam em seu meio, começando assim a perpetrar massacres e expulsões entre o povo. Então Judas, guerreou contra os filhos de Esaú, na Idumeia, na região de Acrabatena, porque eles estavam assediando Israel. Infligiu-lhes fragosa derrota, humilhando-os e tomando seus despojos. Lembrou-se também da maldade dos filhos de Beã, que eram para o povo um laço do tropeço pelas emboscadas que lhe armavam nos caminhos. Obrigou-os, pois, a se refugiarem em suas torres, e sitiando-os, voltou-os ao anátema. Ateou-lhes fogo e incendiou essas torres com todos os que nela estavam. Passou depois para os filhos de Amon, entre os quais encontrou um exército aguerrido e um povo numeroso, comandado por Timóteo. Travou com eles numerosas batalhas, conseguiu esmagá-los e destroçá-los. Enfim, apoderando-se de Jazer e das aldeias adjacentes, voltou para a Judéia. Preliminares das campanhas na Galiléia e em Galaade. Também os pagãos em Galaade coligaram-se contra os israelitas que habitavam em seu território, querendo exterminá-los. Estes, porém, refugiaram-se na fortaleza de Dátema, de onde enviaram cartas a Judas e seus irmãos nestes termos: os pagãos que nos cercam coligaram-se contra nós para nos exterminar. Eles se prepararam para vir tomar a fortaleza onde encontramos refúgio, e é Timóteo que comanda seu exército. Vem, pois, livrar-nos de suas mãos, porque muitos de nossos já tombaram. Todos os nossos irmãos que moravam no distrito de Tobias foram chacinados, enquanto suas esposas e filhos foram levados prisioneiros, e seus bens saqueados. Pereceram ali cerca de 1.000 homens. Estavam ainda a ler essas cartas, quando chegaram da Galiléia outros mensageiros, com as vestes rasgadas, referindo coisas semelhantes. De Ptolemaída, diziam eles, de Tiro e de Sidônia, coligaram-se contra nós, com toda a Galiléia dos pagãos, a fim de nos aniquilarem. Quando Judas e o povo ouviram essas palavras, convocaram a grande assembleia para deliberar sobre o que fazer em favor dos irmãos que estavam na tribulação, atacados pelos pagãos. E Judas disse a Simão, seu irmão: escolhe os homens que quiseres e vai libertar teus irmãos que estão na Galiléia. Quanto a mim e Jonatas, meu irmão, iremos a Galaditita. Na Judéia deixou José, filho de Zacarias, bem como Azarias, chefe do povo, com o restante do exército para fazer a guarda. E deu-lhes esta ordem: presidi ao povo, mas não vos metais em batalha contra os pagãos até que voltemos. E Simão foram designados 3.000 homens para a expedição a Galiléia, e a Judas 8.000 para Galaditida. Expedições a Galiléia e ao Galaade. Simão partiu para a Galiléia e travou muitas batalhas com os pagãos, que foram desbaratados diante dele. Perseguiu-os ainda até a porta de Ptolemaída, e, tendo morto cerca de 3.000 dentre eles, apoderou-se de seus despojos. Tomou então consigo os judeus da Galiléia e de Arbastes, com suas mulheres e crianças e com todos os seus pertences, e os conduziu para a Judéia com imensa alegria. Entretanto, Judas Macabeu e Jonatas, seu irmão, passaram o Jordão e marcharam 3 dias pelo deserto.
encontraram-se com os nabateus, que os acolheram pacificamente e os informaram de tudo o que acontecera a seus irmãos na Galaditida, dizendo: muitos deles encontram-se cercados em Bossor, em Alimas, Casfo, Macede e Carnaim. Todas elas cidades grandes e fortificadas. E também nas outras cidades de Galaditita, há prisioneiros. Fixaram a data de amanhã para atacar essas fortalezas, tomá-las e exterminar num só dia todos os que nelas se encontrarem. Bruscamente, Judas com seu exército mudou de rota através do deserto, na direção de Bossora. Tomou a cidade depois de passar todos os homens a fio de espada e de recolher todos os despojos, entregou às chamas. Partiu dali à noite e marcharam até as proximidades da fortaleza. Ao raiar do dia, levantando os olhos, perceberam uma incalculável multidão que transportava escadas e máquinas para se apoderar da praça e já estavam atacando. Vendo que a luta já tinha começado e que a gritaria da cidade remontava até o céu, entre o clangor das trombetas e um clamor intenso, disse Judas aos homens do seu exército: combatei hoje pelos vossos irmãos. E os lançou em 3 alas à retaguarda dos inimigos, tocando as trombetas e levantando gritos de invocação. Dando-se conta de que era o Macabeu, as tropas de Timóteo fugiram desabaladamente, sofrendo tremenda derrota. E caíram dentre eles, nesse dia, cerca de 8.000 homens. Tendo-se dirigido então para Alimas, atacou-a, tomou-a e, depois de ter-lhe matado todos os homens e recolhido os despojos, entregou-a às chamas. Partindo dali, foi apoderar-se de Casfo, Macede, Bossó e das outras cidades da Galaditita. Algum tempo depois desses fatos, Timóteo recrutou outro exército e veio acampar em frente de Rafum, do outro lado da torrente. Judas mandou explorar o acampamento inimigo e referiram-lhe o seguinte: aderiram a ele todos os pagãos que nos rodeiam, formando um exército muito numeroso. Contrataram também árabes com seus auxiliares e estão acampados do outro lado da torrente, prontos a virem atacar-te. Então Judas marchou para os enfrentar. Foi quando Timóteo, ao ver que Judas e sua gente se aproximavam do curso da água, disse aos generais de seu exército: se ele atravessar contra nós por primeiro, não poderemos resistir, porque certamente levará a melhor. Se, porém, se acovardar e ficar acampado na outra margem do rio, atravessaremos nós para atacá-lo e venceremos. Logo que chegou perto do curso da água, Judas postou à sua margem os escribas do povo e deu-lhes esta ordem: não consintais em nenhum dos homens acampe, pois todos devem sair para o combate. Então atravessou ele por primeiro, encontrou dos inimigos, e seu povo em massa o seguiu. Diante deles foram destroçados todos os pagãos que abandonaram suas armas e foram refugiar-se no templo de Carnaim. Os judeus, porém, tomaram a cidade e atacaram fogo ao templo com todos os que estavam dentro. Assim foi debelada Carnaim, e os inimigos não puderam mais sair diante de Judas. Este depois reuniu todos os israelitas que residiam na Galaditita, desde o menor até o maior, com suas mulheres e filhos e pertences, uma multidão enorme para conduzi-los à terra de Judá. Chegaram assim a Efron, cidade importante, muito fortificada, situada sobre o caminho. Como não se pudesse desviar dela, nem para a direita nem para a esquerda, era forçoso atravessá-la. Os da cidade, porém, barraram-lhes a passagem e obstruíram as portas com pedras. Então Judas mandou dizer-lhes em termos amistosos: precisamos atravessar a vossa terra para regressarmos à nossa. Ninguém vos fará mal. Apenas tocaremos com os pés para passar. Mas eles não quiseram abrir. A essa resposta, Judas mandou apregoar pelo acampamento que cada qual mantivesse a posição onde estava. Postos os soldados em prontidão, Judas ordenou o ataque por todo aquele dia e ainda toda a noite, até que a cidade caiu em suas mãos.
Destruiu-a até os fundamentos, depois de passar o fio de espada a todos os homens e de recolher seus despojos. E atravessou-a passando por cima dos corpos dos trucidados. A seguir, transportando o rio Jordão, alcançaram a grande planície defronte de Bet-san, enquanto Judas ia recolhendo os retardatários e confortando o povo ao longo do caminho até chegarem todos à terra de Judá. Então subiram ao monte Sião com júbilo e alegria e ofereceram holocaustos, porque tinham podido voltar em paz sem que nenhum deles perecesse. Revés em Jaminha. Nos dias em que Judas e Jonatas se encontravam no país de Galaade, e Simão, seu irmão, na Galiléia, defronte de Ptolemaída, José, filho de Zacarias e Azarias, chefes do exército, ouviram falar de seus feitos valorosos e dos combates que eles tinham travado, e disseram: celebrizemos também o nosso nome e vamos dar combate aos pagãos que vivem em torno de nós. Dando, pois, ordem aos homens do exército que estava com eles, marcharam contra Jâmnia. Mas Górgias saiu da cidade com seus homens e foi ao encontro deles para os combater. E José e Azarias, derrotados, foram perseguidos até os confins da Judéia. Assim, naquele dia, pereceram cerca de 2.000 homens do povo de Israel. Foi um grande revés para o povo, ocasionado pelo fato de não terem escutado Judas e seus irmãos pretendendo assinalar-se por feitos valorosos. Mas eles não pertenciam à estirpe desses homens, aos quais fora dado libertar Israel. Vitórias na Idumênia e na Filistéia. O valente Judas e seus irmãos conquistaram grande glória diante de todo Israel, bem como entre as nações aonde chegava o seu renome, a tal ponto que se aglomeravam em torno deles para aclamá-los. Entremente saiu Judas com seus irmãos para guerrear contra os filhos de Esaú, na região meridional. Apoderou-se de Hebrom e das aldeias adjacentes, destruiu suas fortificações e incendiou as torres que as rodeavam. Retirando-se de lá para atingir a terra dos filisteus, atravessou a região de Marisa. Nesse dia, pereceram em combate alguns sacerdotes, os quais tinham pretendido realizar proezas, metendo-se imprudentemente na batalha. Mas Judas caiu sobre Azoto, na região dos filisteus, onde arrasou os altares, atirou as chamas, as imagens esculpidas dos seus deuses, e depois de submeter as cidades a um saque total, voltou para a terra de Judá. 6. Fim do Antíoco Epifanes. O rei Antíoco percorria as províncias do Planalto, quando ouviu dizer que havia na Pérsia uma cidade chamada Elimaída, famosa por suas riquezas, sua prata e seu ouro, e que seu templo era riquíssimo, dotado de véus tecidos de ouro e de couraças e armas aí deixadas por Alexandre, filho de Filipe, o rei macedônio, que por primeiro reinou sobre os gregos. Dirigiu-se então para lá, pretendendo ocupar a cidade para saqueá-la. Mas não conseguiu porque os habitantes, tendo tomado conhecimento do seu intento, opuseram-se a ele de armas na mão. Obrigado a fugir, foi com grande mágoa que partiu de lá, para voltar à Babilônia. Ele estava ainda na Pérsia quando vieram anunciar-lhe que as tropas enviadas contra a Judéia haviam sido destroçadas, e que Lisias, tendo seguido para lá à frente de poderoso exército, tinha sido obrigado a fugir diante dos judeus, os quais tinham tornado mais temíveis por causa das armas, dos recursos e dos despojos abundantes arrebatados aos exércitos vencidos. Além disso, haviam removido a abominação que ele erguera sobre o altar de Jerusalém, bem como haviam cingido de altas muralhas o santuário como outrora, e ainda Bet-Su, uma das cidades do rei. Ao ouvir tais notícias, o rei ficou aturdido e fortemente agitado. Lançou-se ao leito e caiu doente, acabrunhado por não lhe terem sucedido as coisas segundo seu desejo. Permaneceu ali muitos dias, enquanto uma profunda tristeza se renovava continuamente nele. Chegou mesmo a pensar que estava a ponto de morrer. Chamou todos os seus amigos e disse-lhes: sumiu o sono dos meus olhos, e meu coração está batido pela inquietação. E disse a mim mesmo:
A que grau de aflição me vejo reduzido, e em que imenso vagalhão agora me debato. Eu que era tão bondoso e amado nos tempos de meu poder. Agora, porém, assalta-me a lembrança dos males que cometi em Jerusalém, quando me apoderei de todos os objetos de prata e de ouro que lá se encontravam e mandei exterminar os habitantes de Judá sem motivo. Reconheço agora que é por causa disso que estes males se abateram sobre mim. Vede com quanta amargura eu morro em terra estrangeira. Subido ao trono de Antíoco V, mandou vir Felipe, um de seus amigos, e o estabeleceu à frente de todo o seu reino. Entregou-lhe o diadema, o manto e o anel de sinete, encarregando-o de tutelar Antíoco, seu filho, e de prepará-lo para o trono. Ali morreu o rei Antíoco, no ano 149. Apenas soube que o rei tinha falecido, Lisias proclamou rei o jovem Antíoco, a quem havia educado desde pequenino, e deu-lhe o nome de Elpator. Judas Macabeu põe cerco à cidadela de Jerusalém. Os ocupantes da cidadela mantinham Israel em bloqueio junto ao lugar santo, procurando fazer-lhe mal por todos os modos, ao mesmo tempo que davam apoio aos pagãos. Judas, tendo resolvido desalojá-los, convocou todo o povo para fazer-lhe cerco. Eles reuniram-se e, no ano 150, puseram cerco à cidadela. Para isso, construindo plataformas e máquinas. Alguns dos sitiados, todavia, conseguiram romper o bloqueio, e tendo a eles aderido alguns israelitas renegados, foram ter com o rei para dizer-lhe: até quando tardarás em fazer justiça e em vingar nossos irmãos? Consentimos de boa vontade em servir a teu pai, em nos conduzir segundo suas ordens, e observar seus decretos. Por esses motivos, os filhos do nosso povo se afastaram de nós. Além disso, eles têm escutado todos os que, dos nossos, lhe tenham caído nas mãos, e devastaram nossos campos. Mas não é contra nós que estenderam a mão, mas também contra todos os seus territórios. Hoje estão acampados contra a cidadela de Jerusalém, pretendendo conquistá-la. E já fortificaram o santuário, bem como Bet-Sul. Se não te apressas em precedê-los com ação rápida, farão coisas ainda piores do que estas e não terás mais possibilidade de detê-los. Campanha de Antíoco V e de Lisias, batalha de Bet-Zacarias. Encheu-se de cólera o rei ao ouvir tais palavras, e convocou todos os seus amigos, os generais do seu exército e os comandantes da cavalaria. Vieram a ele também tropas mercenárias de outros reinos e das ilhas do mar. De sorte que o número de suas forças chegou a 100.000 homens de infantaria, 20.000 cavaleiros e 32 elefantes adestrados para a guerra. Atravessando a Idumeia, acamparam em Bet-Sul, atacando-a por muitos dias. Construíram máquinas de guerra, mas os sitiados as incendiavam em suas sortidas, combatendo valorosamente. Desistiu Judas então da cidadela e veio acampar em Bet-Zacarias, defronte do acampamento do rei. Este, levantando-se muito cedo, transferiu suas forças com impetuosidade para o caminho de Bet-Zacarias. Ali os exércitos dispuseram-se para o combate e fizeram ressoar as trombetas. Para instigar os elefantes à batalha, mostraram-lhes suco de uvas e de amoras e distribuíram esses animais por entre as várias falanges. Junto a cada elefante colocaram 1.000 homens encouraçados com malhas de ferro e protegidos por elmas de bronze. Além disso, 500 cavaleiros em linha cerrada haviam sido destacados para cada animal, prevenindo-lhe todos os movimentos e acompanhando-o para toda parte, sem jamais afastarem-se dele. Sobre cada elefante havia sólidas torres de madeira, cobertas, firmadas por meio de correias, em cada uma das quais estavam os 3 guerreiros que combatiam de cima do animal, e além deles o indiano. Quanto ao restante da cavalaria, o rei distribuiu-a de ambos os lados, sobre os 2 flancos do exército,
para importunar o inimigo e dar cobertura às falanges. Quando o sol refugiu sobre os escudos de ouro de bronze, iluminaram-se as montanhas com seu reflexo e brilharam como tochas acesas. Parte do exército real tomou posição nos altos das montanhas, os outros ficando embaixo, e começaram a avançar com firmeza em perfeita ordem. Ficavam apavorados todos que ouviam o clamor daquela multidão, o marchar de tanta gente e o retinir de suas armas, pois era um exército extraordinariamente numeroso e forte. Entretanto, Judas avançou com as suas tropas para enfrentá-los, e do exército do rei caíram 600 homens. Foi quando Eleazar, chamado o Abaron, ao ver um dos elefantes equipado de couraças reais e ultrapassando em altura todos os outros, pensou que sobre ele estivesse o próprio rei, e entregou-se a si mesmo para salvar o seu povo, adquirindo assim um nome eterno. Ousadamente correu para a fera no meio da falange, matando a direita e a esquerda, a tal ponto que os inimigos se dividiam diante dele para ambos os lados. Afinal, introduzindo-se sobre o elefante, golpeou-o por baixo e o matou. O animal, porém, tombou ao solo por cima dele, que morreu ali. Os judeus, ao verem a força do reino e a impetuosidade de suas tropas, bateram em retirada. Tomada de Bet-Sur e cerco do Monte Sião pelos sírios. Os homens do exército real subiram à frente deles na direção de Jerusalém, e o rei pôs em estado de sítio a Judéia e o Monte Sião. Entre mentes fez tratativas de paz com os habitantes de Bet-Sur, os quais saíram da cidade porque não tinham mais víveres para lhes sustentarem seu cerco. Era o ano sabático para a terra. Assim o rei tomou Bet-Sur e ali deixou uma guarnição para defendê-la. Depois ficou muitos dias assediando o santuário, construindo ali plataformas e máquinas diversas, lança-chamas, balistas, escorpiões para o arremesso de flechas e ainda fundas. Mas os judeus também construíram máquinas contra as dos assaltantes, e o combate prolongou-se por muitos dias. Entretanto, esgotaram-se as provisões nos depósitos. Era o 7º ano, e além disso, os prófugos das nações que tinham encontrado refúgio na Judéia haviam consumido o restante dos mantimentos. Assim foram deixados no lugar santo só poucos homens. Obrigados pela fome, os outros se dispersaram, retirando-se cada qual para sua terra. O rei concede aos judeus a liberdade religiosa. Filipe, o rei Antíoco, ainda em vida, havia encarregado de educar seu filho Antíoco, preparando-o para o trono. Havia regressado da Pérsia e da Média com as tropas que tinham acompanhado o rei e pretendia assumir o governo. Lisias então apressou-se em dar a entender que era preciso voltar, dizendo ao rei, aos generais do exército e aos soldados: estamos enfraquecendo-nos dia por dia. Nossas provisões diminuem e o lugar que estamos sitiando é bem fortificado. Além disso, os cuidados do reino aguardaram-nos. Estendamos, pois, a mão direita, e esta gente, fazendo as pazes com eles e com toda a sua nação, vamos reconhecer-lhes o direito de viverem segundo as suas leis, como antes, já que é por causa dessas leis que nós quisemos abolir, que eles se exasperaram e fizeram tudo isso. Sua proposta agradou ao rei e aos comandantes, e ele enviou aos judeus propostas de paz que foram aceitas. O rei e os comandantes confirmaram o acordo com o juramento, e os sitiados, sob essas condições, saíram da fortaleza. Então o rei entrou no Monte Sião e, vendo as fortificações do lugar, violou o juramento prestado e mandou demolir a muralha ao redor. Depois partiu às pressas e voltou para Antioquia. Encontrando-a em poder de Filipe, travou batalha com ele e apoderou-se da cidade à força. A gente vai dar uma pausa aqui e continua no próximo.